essa, só para lembrar que essa aula está sendo gravada e a gente vai subir no YouTube da Casa Educação, tá? É, e agradecer a todos vocês, a presença de todo mundo. Acho que é um assunto que pouco se fala no mercado. Acho que a Mariana foi inovadora ao propor esse tema. E que bom que a gente tem aqui tantas pessoas participando ao vivo e com certeza, como pelo número de inscrições, vai ter mais gente assistindo gravado ainda. É muito bacana ver esse interesse e agradecer a Mariana em nome da Casa Educação. Estou aqui dando uma força para eles. Agradecer você pela disponibilidade e pelo conhecimento que você vai compartilhar aqui com a gente. Para quem não sabe, Mariana, vulgo Brandão, está no mercado já há algum tempo. Hoje ela é executiva de vendas do Grupo de Ouro, mas já passou por HarperCollins, Astral, Ciranda, formada em Comércio Exterior pela Universidade Anhembi Morumbi e Administração de Negócios pela FMU. A Mariana é uma referência no mercado quando a gente fala de uso de dados para vendas, e vocês vão ver por que agora. Mari, Espero corresponder às expectativas. Bom, pessoal, boa noite. Obrigada pela presença de todos que destinaram um tempinho aqui para aprender um pouquinho junto com a gente. É um tema complexo, é um tema extenso, que a gente vai tentar aqui condensar em um pouquinho mais de uma hora, né? Sempre tem ali os 5, 10 minutinhos excedentes. Obrigada também à Casa Educação, faz um papel primoroso na educação, né, de profissionais para o nosso mercado, fundamental, principalmente no mercado assim até antigo, né, que ainda continua se fazendo o livro como se fazia 50 anos, e a gente, o grande desafio é sempre inovar. Tá por dentro das tendências, das tecnologias aí que vem surgindo. Ao espaço também da Catavento, a Claudinha, a Ediouro, né, meu grupo editorial, e aos meus colegas de marketing que me deram uma super motivação para estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. então vamos começar fazendo a pergunta mais objetiva, né, Mari? Como utilizar os dados nas diferentes etapas de produção do livro? Bom, vamos lá. Vou passar um pouquinho. Você pode passar, Cláudio, por favor? Claro. Vou começar um pouquinho aqui pelos objetivos do webinar, né? A gente vem através daqui compartilhar experiências. A gente vem trazendo uma abordagem um pouquinho teórica, contando um pouquinho da história da evolução do nosso mercado através dos dados, mas também trazendo uma parte prática que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e também compartilhando alguns cases, né? Tanto eu quanto a Claudinha do que a gente já viveu. Eu acredito que assim, com experiências alheias, a gente sempre consegue aprender melhor, porque em dado momento a dor de um pode ter sido a nossa também. Além disso, a gente vai apresentar aqui algumas ferramentas, tanto para análise de dados quanto para cadastro de clientes, né, em CRM, para que a gente consiga sempre entender melhor o comportamento do nosso consumidor, do nosso público, e algumas plataformas, né, que a gente fala de dado, como tomar decisão em cima de dados, mas onde estão esses dados? Então, aqui a gente vai dar uma diretriz de também onde encontrá-los. E, sobretudo, capacitar livreiros, né, para que consigam tomar decisões cada vez mais assertivas para venderem mais e melhor. Sempre levar o livro certo, a pessoa, à demanda correta. Aqui, ressaltar um pouquinho da importância dos dados no mercado de livros, principalmente para identificar tendências. Então, assim, até gosto de usar o exemplo aqui quando a gente fala sobre tendência, de algumas livrarias nos últimos anos terem criado selos de Young Adult, né? Se a gente pegar as listas principais aí, seja a Veja, seja a da Nielsen, seja a Bookinfo, a gente sempre vê um grande boom de vendas em títulos mais juvenis. Também se tem a febre ali dos booktokers, né? Quem está ali no TikTok é um público mais jovem, e quando se tem uma divulgação nessa plataforma, o quanto isso reverbera em venda para o produto. E também se a gente observa aí com Bienal, sempre quem está aí em voga é essa turminha. Então, assim, esses dados vão nos proporcionar sempre um olhar do que está de tendência no mercado para que a gente consiga tomar decisões assertivas em cima dessas demandas, né? Tanto para o editorial quanto o marketing comercial, né? Sempre vai englobar todas essas esferas. Também para identificar perfil.
Então, de repente, eu coloco ali um mix em uma livraria e vou entender o que que aquela livraria está vendendo. Com base em todos aqueles dados do que está consignado porventura para ela e o que está convertendo de venda, eu consigo traçar através ali dos dados, seja por assunto, seja por coleção, seja por autor, o perfil que aquela livraria se enquadra. Com base nisso, eu consigo ter um olhar mais assertivo do que enviar. Também a gente consegue ter assertividade em ações. Por exemplo, em dado momento eu tenho um título que eu vou lançar e eu quero fazer uma campanha de compre um livro, ganhe uma eco bag na livraria do Zezinho, por exemplo. Será que faz sentido fazer na livraria do Zezinho? O consumidor da livraria do Zezinho tem sensibilidade a uma eco bag ou será que ele tem mais sensibilidade a leve 3 e pague 2 ou tem sensibilidade a desconto? Então, através dos dados, a gente também consegue ser mais assertivo em ações, tanto comercial quanto marketing. Ter uma assertividade em acervo, poxa, já identifiquei o perfil daquela livraria. Com base no que ela está vendendo, o que mais que está fora do escopo dela, que tem sinergia, eu posso compor para que ela consiga vender mais e melhor. E, sobretudo, né, não adianta a gente ter todos esses dados, brincar nesse parque de diversão aí que várias plataformas permitem se a gente não tomar um plano de ação, né? Uma tomada de decisão. Então, a gente vai seguir aqui um abecedáriozinho para no final a gente sempre pegar um emaranhado de dados e com base deles tomar uma decisão para que a gente consiga vender mais e melhor. Aqui é um pouquinho, eu fiz questão de trazer, o webinar é mais direcionado para como livrarias conseguem compor melhor o acervo e vender mais para o consumidor final, e distribuidoras também, como indicam melhor as livrarias. Entretanto, achei importante trazer um pouquinho aqui do outro lado do balcão, como a gente na editora toma a decisão e como usa os dados no dia a dia. O editorial, por exemplo, ele toma decisão em cima do que publicar. Então, toda hora a gente está na Nielsen, que eu vou falar mais para frente, que é uma lista e um portal super importante, né? Hoje a gente não toma mais decisão em cima de nada do que vai publicar sem consultar antes. Então, por exemplo, outro dia a gente estava discutindo aqui o comitê de Agir para 2025. Tem lá 50 títulos para ser publicados. Quais que a gente vai publicar? A gente não vai publicar 50. Desses, todos a gente vê, olha, esse título tem sinergia com esse. Então a gente já vê o que tem publicado no mercado, vai entender o dado, vai ver em qual região ele está performando, até para que a gente consiga se antecipar para fazer uma campanha de marketing mais é, direcionada e ter um abastecimento comercial também direcionado para entender o que faz sentido a gente pegar daqueles 50 títulos e publicar dentro de casa. Além disso, poxa vida, gostei desse título, vamos publicar. E se a gente fizesse uma capa dura, um acabamento hot stamping, uma pintura trilateral? Aí a gente vai ver a questão do preço. Poxa, um preço para esse título a gente começaria falando em R$ 99,90 para consumidor final. Entretanto, os títulos que têm sinergia com esse produto estão precificados ali no máximo a R$ 59,90. É arriscado a gente pegar e fazer todo esse badulac para publicar R$ 99,90. Então, a gente entende o que esses dados estão falando para a gente pegar e também alinhar as expectativas. Primeiro, vamos testar, validar, de repente, a gente faz uma edição, né, diferenciada. E também de como, através dessas listas, promover esse título. Também a gente faz um recorte aí de analisar desempenho, tanto do que a gente já publicou, tanto com o que a gente tem para publicar com títulos que têm sinergia, que foi o que eu citei ali no primeiro bloco. Tem até um case aqui, a gente publicou um livro super legal, chama Geniotipo. E aí publicamos tudo, fizemos um estudo anteriormente, e o título não estava performando da maneira que a gente esperava. Então, quando a gente foi ver outros títulos do mercado, a gente identificou que um possível problema dele seria a questão do preço. Ele estava alinhado com outros preços do segmento no mercado. Entretanto, o número de páginas dele era menor, era quase a metade. Então, na hora que o consumidor bate o olho em outro produto do mercado similar ao nosso, só que o nosso tem um número de páginas bem reduzido em relação ao outro com o mesmo preço, isso quer dizer algo que o consumidor não percebe que aquele livro tem tanto valor assim, né? Merece
o preço de capa que está sendo cobrado. Então, né, tudo isso oferece aí um emaranhado de dados para que a gente consiga tomar decisão. Então, a gente pegou, fez lá uma rebaixa de preço e está entendendo se realmente esse foi o problema do título específico. Um outro caso para otimizar estoque, que é uma parte assim que eu vejo que muitas editoras têm essas dores, né? Otimizar estoque eu falo ali em questão de preço e tiragem. Outro dia eu tive a oportunidade de assistir a uma mesa na Bienal, no Papo de Mercado, entre o Bruno, nosso diretor, e uma moça de produção gráfica da editora Todavia. E essa moça trabalhou durante muitos anos na COSAC, né? E ela falou assim: olha, na COSAC a gente sempre ficava naquelas reuniões de preço e tiragem, e o pessoal tinha uma visão muito empírica, né? Né? Enfim, intuição de, olha, vamos publicar esse porque foi bem falado, olha, vamos publicar esse porque tem potencial, mas assim, era meramente achismo. Não se fazia uma pesquisa de demanda previamente ou se comparava títulos similares em plataformas que a gente tem acesso. E ela falou: olha, quando eu chegar em editora X vai ser diferente. Aí ela chegou na editora X, era a mesma coisa. Então, assim, tem muita coisa que o nosso mercado já teve uma evolução, mas, enfim, né, que ainda falta até um pouco de entendimento, de direcionamento, por isso que eu falo que a abordagem assim de cursos como os da Casa da Educação são fundamentais aí nessa formação dos profissionais. Então, através disso, dessa pesquisa de demanda, do entendimento dos dados, a gente consegue também sair com uma tiragem muito mais assertiva, né? Para que, porventura, não tenha uma ruptura assim tão breve, consiga controlar melhor. Já trabalhei em editoras que, olha, esse título vai ser um sucesso, tudo. Faz lá 10 mil exemplares de tiragem, daqui 6 meses o produto está em saldo. É complicado, mas se a gente se baseia primeiro em dados, a gente consegue, com certeza, se precaver, né? Também a gente consegue prever tendências, foi o que eu falei. Algumas editoras viram o Young Adult despontando, despontando já, se anteciparam para criar selos, né? Isso foi fundamental. Hoje elas nadam de braçada no mercado e, sobretudo, para que a gente consiga inovar e diversificar. Se a gente continuar publicando os mesmos títulos, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados e o mercado não vai sair, né, do mesmo lugar. E aí, para passar aqui para o marketing, hoje a gente tem uma especialista, Claudinha, a bola está com você. Eu e o Vinícius aqui, né? Poxa, Boa, boa, verdade. Vini, se quiser contribuir, você fica à vontade. Boa, acho ótimo. É, mas tem uma coisa no marketing que é super importante e que não é muito utilizado, né? Que a gente fala dos KPIs, ou seja, o que que a gente vai utilizar para medir o sucesso dessa campanha, o sucesso dessa ação. A gente não pode deixar de ter isso em mente quando a gente vai fazer qualquer ação, qualquer campanha, como medir os resultados disso e entender se é viável fazer de novo, o que que a gente pode melhorar, o que que foi ruim. Não é só ir divulgando, fazendo ação e mandando o livro para a loja sem ter noção do que deu resultado e do que não deu. Isso para o marketing é super importante. A gente tem uma sigla aí que a gente fala de ROI, é o retorno sobre o investimento. Então, ok, a gente fez toda essa ação, investiu em comunicação, mas qual que foi o retorno que a gente teve disso? Então, o marketing é cheio dessas siglas aí que a gente usa e que nada mais são do que parâmetros para análise de dados, né? E através dos dados a gente pode, como a Mari bem colocou aqui, que é uma das primeiras coisas que a gente precisa dentro da comunicação, é segmentar o público. Hoje, principalmente no século que a gente está, na situação que a gente está, é inviável você fazer uma comunicação de massa. é, Primeiro porque é muito caro e segundo porque não vai ter resultado. As pessoas estão cada vez mais sensíveis à personalização. Hoje a gente fala do marketing quase um para um. Então, isso é o maior desafio dos publicitários, dos marqueteiros, de todo mundo que está envolvido com comunicação, que é como segmentar melhor o público e a, o volume de dados que a gente consegue ter hoje facilitam essa segmentação. Personalizar campanhas, que tem também a ver com a segmentação do público, mas que também permitem a gente testar modelos diferentes e depois analisar o que que deu mais resultado. Otimizar as campanhas, então isso a gente, principalmente para anúncio patrocinado, isso é um termo comum,
Então, a gente coloca todos os anúncios para rodar e analisando os dados, analisando os resultados, a gente otimiza e direciona os recursos para onde está dando mais resultado. Tem, é muito comum as pessoas colocarem os anúncios e deixarem rodando lá para sempre, sem analisar qual foi o resultado e não otimizar a campanha. E aí você está jogando dinheiro fora, né? Analisar competitivamente, analisar a concorrência, né? E a gente tem alguns, algumas ferramentas aí para analisar. Quem participou aí do curso de gestão de livrarias, o Vinícius abriu até essas ferramentas para analisar o perfil de influenciador, para analisar o perfil de livraria, no que esse perfil é bom, no que não é, quais são as palavras-chave mais importantes para esse tema. Então, tem várias ferramentas aí que o marketing usa para analisar tanto a concorrência, quanto os parceiros, quanto as livrarias. Isso é bem comum. E reter clientes, conforme você vai gerando, gerando dados, né, de compra, de clique, de visita à página. Se você para analisar tudo isso e cruzar essas informações, você consegue criar campanhas que vão ser direcionadas para clientes específicos. Ele vai se sentir único e vai ser mais fiel a você. Então, é, todos esses pontos aqui são exemplos de como a gente aplica a análise de dados no dia a dia. Vini, quer complementar? Olha, a Claudinha falando tudo já. Mas, assim, realmente, o que, falando bem de dentro de casa, né, gente, não tem nada, nenhuma campanha hoje que a gente faça que não seja metrificada. Então, muito do que a gente fazia no passado, que era no feeling e tudo mais, hoje em dia não tem mais por que a gente fazer isso. A gente tem ferramentas muito baratas, assim, que estão no nosso dia a dia e que metrificam todas as campanhas, desde o mais barato ali, que é um e-mail marketing, né, para onde dá para todo mundo começar e encontrar os clientes, fazer as suas news e comunicar através do e-mail. A gente tem tudo, né, dentro de ferramenta que começa ali com R$ 20 por mês, sabe? Então, a gente tem desde uma abertura de e-mail, se está funcionando, os cliques, quem que de fato entrou no link do seu site. Então você consegue saber exatamente tudo que está funcionando, o que não está funcionando e o que precisa mudar, assim, dentro do marketing de influência. Então, se for falar, né, não acaba, mas a gente também tem muita coisa. Então, ao invés de olhar para o número de seguidores, é olhar para quem realmente engaja, para quem realmente sabe conversar com a base, quem tem uma comunidade formada, que é muito mais importante do que um influenciador muito famoso. Assim. Tem inúmeros exemplos dentro de casa de influenciadores que trabalham conosco há alguns anos e que tem bases menores do que muita gente famosa, mas que engaja muito mais do que alguns desses famosos. Então, a gente tem resultados melhores, perdão, com pessoas com bases menores, mas muito mais engajadas. Então, tudo isso vem através da análise de dados, né? Então, é isso, assim, a gente tem de tudo. Tudo muito acessível e na palma da mão, assim, com custo baixo para começar. Muito legal. Bom, vou partir aqui para o comercial, né? A gente utiliza os dados para segmentar clientes. Sempre uso aqui um caso como modelo Manzotti. Todo ano a gente lança um novo livro do Manzotti e ele sempre sai super bem. Tá, vira e mexe, não, anualmente, não, o ano inteiro ele está na lista de mais vendidos, às vezes um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima. Entretanto, se eu for querer, né, que, por exemplo, a leitura de Porto Alegre pegue a mesma quantidade que a leitura de João Pessoa pegue, tá errado, né? Eu estou contrariando o dado, porque eu sei que a leitura de João Pessoa tem muito mais sensibilidade a consumir livros religiosos do que a de Porto Alegre. Então, com base nessa segmentação, eu consigo identificar o perfil do meu cliente e saber dentro do meu catálogo o que tem sinergia com a proposta dele e com a demanda do consumidor dele. Também consigo identificar tendências. Tem até um case aqui, o pessoal fala, Mariana, a propagadora da palavra do poder do subconsciente. Mas assim, eu cheguei e a gente tinha lançado em julho o livro que é o Guia Prático do Poder do Subconsciente.
e já é uma edição super consolidada por outra editora que é da Bestseller. Eles têm uma abordagem mais teórica e o nosso é um guia mais prático. Inclusive, é um livro que dá para ser vendido conjuntamente. E aí, semanalmente, eu via o da Bestseller. Pô, vendeu na semana 500 exemplares, o nosso tinha vendido 28. Eu olhava para aquilo, eu não me conformava. Eu falei, gente, tá, o dado tá me dizendo que um vende 500 e pouco e o nosso vende 28. Primeiro, qual que é o problema? Fui olhar, o primeiro problema era distribuição. Beleza, conseguimos distribuir, melhorou esse número. Depois eu falei, gente, mas ainda não está acompanhando. Perguntei para o dado. As pessoas não tinham conhecimento do que o nosso era discrepante da edição do Da Record. Começamos a promover a informação do produto, né? E aí ele foi caminhando, 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 e até que eu vi, olha, se o Da Record tem uma pilha de 10 na livraria, o nosso também precisa ter uma pilha de preferência estar do lado dele. Então, assim, a gente identifica uma tendência e a gente precisa ver o que dentro do nosso catálogo a gente também tem para surfar junto na tendência. Vi essa semana, inclusive, Mais Esperto que o Diabo, enfim, desde 2021, salvo engano. Todos os anos na lista de mais vendidos, né? E agora, outras editoras concorrentes observando a tendência que é o Mais Esperto que o Diabo, perdão, é, um livro, uma editora cristã também publicou um título que tem lá, Sendo Mais Esperto que o Diabo. Então, assim, é sempre a gente tá olhando tendência, o que tá despontando, o dado sempre vai indicar isso e ver o que que a gente pode do nosso catálogo também, ou desenvolvendo editorial e pegar carona. A mesma coisa vale para o marketing. Outra editora tá fazendo uma ação assim, assim, assado, tá dando super certo. O que que dá pra gente dentro, né, das nossas possibilidades, pegar e surfar na onda também. Isso é bem importante. Depois disso, personalizar acervo, por exemplo, tenho clientes que vendem super bem Ariano Suassuna. Poxa, coloquei lá o Santo e a Porca e o Alto da Compadecida, tá vendendo super bem. Dentro do meu catálogo eu tenho mais História do Amor de Fernanda e Isaura, tenho Romance da Pedra do Reino e tenho vários outros autores nacionais que também podem complementar o acervo dessa livraria. Então, através desse cruzamento de dados por assunto, por autor, por coleção, eu consigo personalizar e elevar mais oportunidade de venda para o ponto de venda. Também consigo prever uma cobertura de estoque, que é uma parte um pouquinho mais delicada, que a gente vai falar um pouquinho mais para o final da apresentação. Identificar oportunidades. Um outro case aqui, em dado momento a gente tinha rodado 7 mil exemplares do Meu Sangue Amarelo. Logo depois esgotou e a gente nunca mais fez uma reimpressão. E quando eu cheguei, vira e mexe, um cliente pedia picadinho, 7, outro 10 exemplares, outro 8, outro 15 e tudo. Em um dado momento eu falei, bom, vou reunir essas informações. Na hora que eu fui ver, davam 400 exemplares. E aí, batendo papo com um cliente meu, a gente entendeu que fazia sentido rodar uma tiragem exclusiva para ele. Aí tá indo, enfim, tá para chegar no estoque, mas enfim, é outro caso que através dos dados a gente consegue identificar oportunidades para conseguir vender mais ainda. E, sobretudo, para fidelizar o cliente. É fato, quem conhece o perfil do cliente consegue vender melhor para o cliente, vender mais e fidelizar o cliente. É a mesma coisa. Eu vou aqui na loja da Joana, por exemplo. A Joana sabe que eu gosto de calça em alfaiataria lisa. Vai chegar uma calça estampada, não faz sentido ela pegar e me indicar, porque a Mariana gosta de calça lisa. Agora, se chegar uma calça lisa, ela vai chegar e falar: Mariana, pô, chegou uma calça aqui que é a sua cara, naquele estilo, alfaiatado, isso e aquilo. Com certeza eu vou correndo lá buscar. Então, assim, é fundamental, através da análise que a gente tem no saldo consignado, na compra do nosso cliente, a gente identificar o perfil dele para que a gente sempre consiga identificar de acordo com aquilo que ele realmente tem demanda. Pode passar, Cláudio. Aqui um pouquinho do panorama da evolução do uso dos dados, né, na compra e venda dos livros. Uma solução sempre, geralmente, vai surgir de um problema. Então, antigamente, o bom livreiro era aquele que tinha uma boa memória. Ele decorava as edições, decorava os títulos, autor, onde é que estava guardado, etc. Só que hoje a gente tem um problema, que é a grande variedade de títulos a serem decorados, né? Aproximadamente, a gente lança aí quase 3 mil títulos por mês. Quem dá conta de decorar tudo isso?
Um outro ponto é o olhômetro obsoleto. Antigamente, as reposições eram feitas com base no olhômetro. Então, por exemplo, tinham dois Mob Dicks na estante. O vendedor passou essa semana, tinham dois, passou na próxima semana, já não tinha. Ele entendeu que vendeu. Então, olha, fulano, vamos colocar mais três, vamos colocar mais quatro. Ou então tinha uma pilha de 15, venderam 12, chegou na outra semana, os três já estavam na prateleira, vamos fazer reposição. Só que assim, para você cuidar de um estoque enxuto, isso pode fazer sentido em dado momento. Mas numa livraria que tem um acervo, por exemplo, igual da livraria Martins Fontes, isso não tem o mínimo cabimento e sentido, né? Então temos mais um problema aqui. Um outro caso é o gerenciamento de acervo de estoque, consignação e consultas. Esse foi até um caso que, em um papo com o Gerson da Planeta, eu falei, Gerson, mas assim, antes de sistema, antes de metadado, como é que era feito esse gerenciamento de estoque, de consignação, consulta? Ele falou, Mari, era tudo anotado em caderno, né? Nota de entrada, acerto, etc., e gerenciado em arquivos. Então, assim, imagina, sei lá, procurar a editora XYZ. E assim, ele diz que quando tinha alteração de preço de capa, coisa que hoje a gente resolve com um clique lá, tá integrado, era assim, a editora mandava a lista e aí pegava os livros e o pessoal ficava etiquetando tudo de novo. Então, assim, imagina o trabalho que isso não dava. E aí, por fim, planilhas e mais planilhas de cadastro. Imagina lá, 300 editoras por mês, com cota de lançamentos. Você precisa ter um departamento de cadastro enorme para pegar, ficar lá digitando, cadastrando no sistema, etc. Então, assim, para a nossa realidade de hoje, tudo isso aqui ficou obsoleto. Foi um problema que aí a gente foi desenvolvendo algumas soluções para isso. É, tem empresa que ainda tá vivendo assim, né, Mari? É É verdade. verdade. Até outro dia tinha. Mari me ligava, vamos fazer reposição, vamos. 97885, desse aqui eu quero 10. Próximo, 97885, desse aqui eu quero 5. Coisas que uma simples planilha, né, resolveria. Hoje a gente tem portal, tem integração, etc. E assim, às vezes a pessoa nem sabe, né? Por isso é tão importante a questão da educação e do pessoal estar sempre informado aí do que a gente tem de novo para o mercado. Com certeza. E você falou que conversou com o Gerson, como eles faziam antigamente. Como é que foi essa evolução para a gente chegar em como a gente está hoje, Mari? Legal, vamos lá para a próxima página. Começa ali, né? Em 1987, fiz esse recorte da padronização do ISBN, né, pela Câmara Brasileira do Livro, para se alinhar a padrões internacionais. Imagina, o cliente chega e fala: Olha, eu quero um Alto da Compadecida. Tá, mas qual Alto da Compadecida? A gente já chegou a ter 8 edições diferentes dentro do nosso catálogo desse título. Então, assim, como é que eu vou saber qual? Ah, o que tem a capa mais amarelinha? Não faz sentido. Então, através da padronização do ISBN, a gente já consegue dar uma identidade mais exclusiva para cada edição. Depois disso, em 1998, a gente começa a ter ali iniciativas digitais, né, através do portal de livros abertos da Fundação da Biblioteca Nacional, que começou a proporcionar acessos a informações sobre obras literárias. Então, aquele livro ali, né, que as editoras mandavam com informações de obras, já começa a ficar obsoleto, já tem algo mais padronizado. Em 2000 tem a expansão do comércio eletrônico, né, com Submarino e Americanas. Elas têm que começar a padronizar mais metadados e criar, né, para melhorar na categorização e na busca. Uma coisa é você chegar na livraria e pedir o Alto da Compadecida mais amarelinho, outra coisa é você pesquisar. Hoje a gente até consegue, né, o livro de capa azul, se o editor coloca ali no campo de palavra-chave do metadado, você até consegue achar, mas antigamente isso era muito complexo. Então, vão se tendo essas demandas para a gente ir passando mais para frente. Pode trocar a tela, Cláudia, por favor. Em 2010, a Saraiva lança a plataforma ali de e-books. Você tem a necessidade de metadados ainda mais robustos para esses livros digitais, até para, olha lá, equipes absurdas cadastrando, legal. Se surge a necessidade de metadados mais robustos, né, até para entender é, o que o consumidor está optando por consumir, o que, que eu posso pegar e levar para e-book, enfim, eu preciso parametrizar isso e olhar para o dado para melhorar a minha assertividade.
Em 2012 chega o Kindle no Brasil, isso popularizou os e-books e aí impulsionou para que a gente fizesse a adoção de padrões internacionais de metadados. Em 2014 chega, graças a Deus, a Booksker no Brasil, que assim oferece, a gente toma, igual eu falei aqui, repito, um monte de decisão em cima lá da plataforma da Nielsen, e aí ela começa a fornecer uma análise de mercado e dados sobre as tendências de vendas do varejo no Brasil. E por fim, ali nesse recorte aqui da linha do tempo que eu fiz, em 2017, a Metabooks é lançada no Brasil. Então, esquece toda aquela é, pluralidade de planilhas para cadastro, e aí a gente tem uma agilidade na distribuição e padronização desses metadados de livros, nessas informações de livros, das editoras lá cadastrando e aí pegando e integrando com sistemas tanto de distribuidoras quanto de livrarias. Pode passar, Cláudia. Mas afinal, né? A gente já falou aqui da história tudo. Como a gente propriamente vai vender com dados? Em que plataformas que a gente vai conseguir informações para vender com dados? Mari, acho que a gente pode levantar uma provocação aqui, que é super importante a gente trabalhar com dados, mas uma discussão que a gente teve aqui nos bastidores, né, recentemente, que tem uma questão aí que não dá para a gente ficar refém da estatística que o sistema gera, né? Porque o sistema ele está sempre olhando para o passado, ele está sempre olhando para o que vendeu naquela livraria. Ele gera uma reposição automática com base no que foi vendido. Mas só isso não atende o que uma livraria precisa. Vai que teve uma ruptura, vai que tem algum livro que teve um evento e aí ele está deturpando a informação. Como é que a gente fura essa bolha? E qual que é a importância do ser humano ali para analisar esses dados? Perfeito, Clau. Então, até aí nesse próximo slide, a gente vai conseguir, né, extrair algumas informações. Gente, assim, nada muito complexo, coisa que às vezes um próprio PROC V dá certo, né? Tem até um exemplo de uma livraria, não vou lembrar o nome, que vendia muita poesia. Bom, depois eu entro nessa história que aí vocês vão entender aqui na hora que for falar de Amazon. Mas isso que a Clau disse, tem a questão do sistema que ajuda e muito, né? Se a gente for fazer tudo manualmente, a gente realmente não dá conta, mas sempre tem que ter o olhar do ser humano e assim, a grande virtude que eu considero, principalmente aqui quando a gente está falando em dados, é a curiosidade. A gente sempre tem que estar muito curioso. Pô, o dado está me dando isso, mas por que que ele tem que me dar isso? A gente tem que fazer um papel de investigador, isso é fundamental, e só o olhar humano vai conseguir captar isso. Então, para vender com dados, eu preciso identificar o que as pessoas estão comprando, o que estou tendo de demanda. Onde eu consigo identificar isso? Na lista Nielsen, né? Que é o que eu estou falando para vocês, que toda hora a gente se ampara em informação. Onde a gente consegue encontrar esses mais vendidos da Nielsen com maior facilidade? Na lista da Veja, semanalmente lá tem por segmento, por assunto, etc. Ele só não vai trazer ali os dados de venda como a lista Publish traz, mas um dado muito importante que se tem lá. Antigamente, até quando se era a época de Saraiva, se tinha uma mesa específica lá para os mais vendidos da Veja, que toda semana era trocada, etc. Eles não deixavam nunca ter ruptura de produtos daquele, só se realmente na editora já estivesse esgotado. Mas também fica aí, né? Legal até ter um cantinho para mais vendidos da Bookinfo, lista da Veja. É bem importante, tá? Obrigada aí pela atenção, moço, vai ter que sair. Então, primeiro, o que que a gente consegue identificar o que que as pessoas estão comprando? A lista da Nielsen é uma importante plataforma para isso. Eu também, assim, ressalto bastante essa lista de 10 mil mais vendidos da Bookinfo. A Bookinfo, essa lista, ela tem um recorte que capta, sobretudo, as livrarias físicas. Então, ela traz lá por editora, por título, por ISBN, por BISAC, por quantidade. E aí é muito legal ficar brincando. O que que eu já vendo na minha livraria que tem o mesmo BISAC de títulos que eu ainda não tenho? Será que não faz sentido pegar e compor mix com esses títulos? Eu gosto bastante, né, de indicar essa brincadeira para os meus clientes. Lembrando, lista da Nielsen também reporta dados de venda da Amazon. A Bookinfo é mais concentrada em livrarias.
Lista da Veja, já falei para vocês. Uma outra lista que eu gosto bastante, que faz super sentido para as livrarias, é a lista Publish News, que tem o reporte de dados lá através da plataforma lá dos mais vendidos da Bookinfo. E assim, ele é sempre segmentado por alguns assuntos. Tem aqui o geral, tem o ficção, não ficção, autoajuda infantil e negócios. E assim, fica a dica Publish News não só a lista de mais vendidos, mas como um todo. Assinem lá a news por e-mail, é gratuito. E toda hora eles soltam bastante informação, bastante matéria sobre tecnologia, inovação, coisas super relevantes para o nosso mercado. Um outro ponto aqui que eu gosto de destacar é a Amazon. Vira e mexe, eu vou em livraria, o pessoal fica, mas a Amazon, isso e aquilo, pega, derruba preço. Sim, eu também não concordo, mas enfim, é um problema e a gente tem que lidar com o problema. Mas como a gente pode pegar o problema e pegar uma caroninha dele para pegar, né, e trazer de benefício para a gente? É o que eu vou explicar um pouquinho aí no próximo slide. E também tem lista aí do The New York Times, de repente algum livro lá fora está despontando melhor do que um livro que a gente tem aqui. Só que a livraria, às vezes, basta fazer uma comunicação que está sendo sucesso lá na lista do The New York Times, já consegue dar uma alavancada ali no produto. Essa parte que eu falei da Amazon sempre faz parte de um treinamento que eu dou em distribuidoras, por exemplo. Então, a gente precisa usar a Amazon como aliada. Então, de repente, eu chego lá para o meu cliente e falo: olha, tem uma condição especial em uma lista de 20 títulos. O Pequeno Príncipe Preto tem condição assim, assim, assado. Tá, Mari, mas para quem que eu vou oferecer o Pequeno Príncipe Preto? Primeiro, para quem já pegou o Pequeno Príncipe Preto, né? Para quem já pegou, eu tenho a probabilidade de oferecer para aquela livraria, porque ela já tem um histórico de venda dele. Mas olha, beleza, já peguei aquela lista, já fui atrás, abordei, ofereci. Bom, tem gente que ainda não pegou o Pequeno Príncipe Preto, mas pegou Amoras. Então faz super sentido eu chegar, abordar e falar: olha, segundo a Amazon, a gente pode usar, não tem problema nenhum, né? Ela é até um reporte de dados para a gente, para nos fornecer insights para que a gente seja mais assertivo. E falar: olha, vi que você comprou bastante Amoras. Tem um título aqui que tem sinergia super legal, que é o Pequeno Príncipe Preto, está com uma condição especial. O que que você acha de pegar? E aí, assim por diante, aqui é uma brincadeira sem fim, um parque de diversões. A gente vai de um em uma coisa, puxa outra, e, consequentemente, com base nisso, a gente vai conseguindo sempre mirar no alvo mais correto. Aqui também, lá para o final, eu vou falar de ferramentas de cadastro para clientes, né? E assim, identificando que o meu consumidor da minha livraria já tenha comprado Amoras, o que que impede eu chegar e ligar para ele, mandar um WhatsApp e recomendar também o Pequeno Príncipe Preto, recomendar a Neguinha assim. Então, nesse emaranhado aí, a gente consegue muito jogo para ir brincando e vendendo mais. Identificar também onde as pessoas estão comprando. É no canal físico ou no digital? Eu gosto de fazer esse recorte aqui do canal físico e do digital, porque a gente, né, sabe dos problemas aí que as livrarias físicas enfrentam em relação a players digitais. Em dado momento, eu estava numa editora e a gente fazia alinhamentos semanais, tanto das livrarias físicas quanto de players, digitais. E aí se foi levantado uma questão. Olha, o livro Carambolas teve a venda de 60 exemplares essa semana em livrarias. Só que no digital ele teve uma venda de 1.800 exemplares. Primeiro ponto. Pô, vamos ver se o livro está bem distribuído, né, nas livrarias? Bom, o livro está bem distribuído. Só que quando eu entro lá, o Carambolas está sendo comercializado pelo digital a R$ 24,90, por exemplo. E na livraria física ele está sendo comercializado a 60. Então, assim, não adianta nem eu querer brigar. Mas dentro disso, pode ser que eu tenha um título em sinergia que eu consiga buscar com a distribuidora ou com a editora uma condição específica para pegar e oferecer para o meu cliente. Então, eu pego, né, um problema ali que ele está pegando, queimando o preço, mas uso para oferecer um outro produto similar, preservando minha margem, que também é legal.
Observar também se as pessoas estão comprando em livrarias, sites ou pontos alternativos, isso também vai regular a questão de mix. Tem produtos que são mais sensíveis para pontos alternativos, outros para livrarias. E a questão de regionalidade também é bastante importante. Foi aquele caso que eu citei anteriormente para vocês de Manzotti, em João Pessoa e em Porto Alegre. Um ponto bem importante também são quais as tendências. Hoje é tudo muito rápido, né? Antigamente tinha a questão lá, olha, José Roberto de Castro Neves vai estar daqui 15 dias no programa do Jô, vamos abastecer os estoques. Beleza. José Roberto de Castro Neves chega no programa do Jô, fala no outro dia aquele bom livro aparece na lista de mais vendidos, etc. Então, assim, tem coisas. Outro dia teve aquele case do Machado que a moça falou, bombou de vender Machado. Quem estava bem abastecido de Machado nadou de braçada. Quem não teve, conseguiu correr ali, né? Pegou ainda um pouquinho do barulho. Mas assim, é sempre importante a gente estar por dentro do que os booktubers estão postando, do que os booktokers estão falando. O Vini é até super especialista em falar da gente para isso. A gente tem feito cada vez ações mais concentradas em booktokers, porque a turminha, né, tá lá, é sempre por indicação. Se é livros de Alice aqui dentro de casa, é uma turminha que tá lá. Então, sempre quando anuncia, a gente consegue trazer um bom resultado para dentro de casa. O Google Trends também, se a gente pesquisa por livro, ele vai trazer quais são os principais títulos pesquisados ou os principais assuntos também. É uma plataforma legal da gente pegar e recorrer. E polêmicas e sazonalidades. Sazonalidades, poxa, Catavento, o que que você tem de título especial para a gente fazer aqui uma mesa de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças? Ou então, outro dia, Silvio Santos morreu, no outro dia foi um boom, né, para procurar lá o livro dele. Então, a gente sempre precisa estar ligado plural em todos esses dados para a gente ir pegando, lapidando e chegando em títulos que fazem sentido a gente ter lá no nosso acervo. Pode passar, Cláudia. É, só um comentário aqui, uma, um índice para gente importante do que vai bombar daqui a 2 dias, daqui a uma semana, é a Livraria Leitura de Campinas. Quando eles começam a pedir uma quantidade absurda, porque eles são super, super ligados nos influenciadores, no que está Sim. rolando na internet. Muito legal. E aí, também aqui dentro disso é super importante eu identificar o que que eu já estou vendendo. Então, o que eu já estou vendendo, eu tenho a probabilidade de conseguir pegar naquele assunto e compor o meu acervo. Então, por exemplo, eu estou vendendo a livraria que vende bem poesia. Poxa, tem um livreiro lá específico que ama poesia. Eu sei que se eu pegar e compor o meu acervo por assunto poesia, faz super sentido. Então, por que que eu não cruzo a minha lista do meu acervo de poesia e vou lá nos 200 mais vendidos da Amazon de poesia e complemento o meu acervo com o que eu não tenho daquela lista? Isso faz super sentido. Autor, a mesma coisa. Poxa, eu vejo que a livraria está vendendo bem o Alto da Compadecida e o Santo e a Porca. Por que que eu não complemento com o resto do meu catálogo de Suassuna? Mesma coisa vale para a editora. O ticket médio que tem sinergia também. Se eu tô numa feira, tô acostumada a comprar títulos de 5 a 30 reais, faz sentido eu colocar um título de 200? Pode ser que faça, só que assim, não espere que tenha o mesmo giro, né, de títulos de 5 a 30 reais, porque o ticket médio perfil é aquele. Uma outra questão é a faixa etária. Por exemplo, principalmente aqui falando de infantil. Se eu sei que a minha faixa etária que eu vendo melhor é de 5 a 7, eu vou compor o meu acervo, vou dar mais prioridade em compor o acervo do infantil para a faixa etária de 5 a 7. Isso aí se desdobra para coleção, etc. O que eu poderia vender os mesmos pontos anteriores, sempre ligado em tendência, o que está mais vendido. Títulos em baixo estoque, eu também gosto muito de citar essa parte. Em dado momento, eu estava em uma outra editora e também ia bater ruptura de um título lá que estava super indo bem, que chamava O Deus que Destrói Sonhos. E aí, eu sabia que ia demorar 20 dias para ficar pronta uma nova tiragem e tinham 800 exemplares em estoque. Mas que depressa eu liguei para a Catavento e falei: Jorgito, um título vai bater ruptura, estou concentrando tudo em você. Beleza, Mari, pode concentrar. Então, assim, eu usei a oportunidade que o título estava esgotando,
O Jorge também usou e todo pedido que caía para a gente era atendido através da Catavento, porque ela era a única que tinha estoque. O Tonico faz isso bastante também, assim, acho uma grande sacada para se diferenciar de de outras livrarias que, porventura, no momento não se prepararam para ter. E aí, produtos que também tenham algum tipo de relação. Recentemente, a gente conseguiu levar um projeto de coquetel para Calunga que fazia super sentido. A gente ia levar um outro produto para compor uma outra venda, sendo que além do coquetel, ela poderia vender também o que é o core, a caneta, o lápis, etc. Então, assim, se eu já trabalho com coquetel na minha livraria, por que não colocar também uma caneta, um lápis, etc. Olha lá, coquetel em farmácia vai bem, porque faz bem para a saúde mental. E aqui a questão do espaço físico, né? Como otimizar meu espaço para fechar a conta? A gente tem que pagar aluguel, então a gente precisa ter sempre essa manutenção. Pô, quais são os títulos que têm um giro legal? Como é que eu vou pegar e melhorar o giro do que ainda não está, melhorar a performance de um título que não está com o giro legal? Então, de repente, o ticket médio não está tão alinhado lá com o que eu costumo vender, ligo para a editora, tento alguma ação, enfim, etc. E o outro ponto é a questão da taxa de conversão. Quantas pessoas estão entrando na minha livraria e quantas estão efetivamente comprando? Então, por exemplo, tenho lá uma livraria, diariamente recebo em média 100 pessoas de visita, mas só estou conseguindo converter 50 cupons. O que está acontecendo? Será que é o meu mix que está em desalinho? E aí eu gosto de trazer essa provocação e vou até para falar, pedir para a Claudinha falar de um case que ela estava comentando de oportunidades perdidas que a gente estava comentando outro dia, Clau. Dá uma dica aqui para o pessoal que acho bem importante também. Eu trabalhei na Saraiva, um bom tempo, né, na loja da Saraiva, e a gente tinha essa preocupação com reposição. E uma coisa que a gente percebeu é que às vezes o cliente, desculpa, às vezes o cliente ia na loja, perguntava do livro, não queria fazer encomenda e saía. E a gente perdia essa informação de quantas pessoas procuraram o livro, não encontraram e não deixaram encomenda. Então a gente desenvolveu ali uma ferramenta interna da loja de oportunidades perdidas. Então, a gente orientou os vendedores: olha, toda vez que um cliente procurar um livro, seja qual for, e a gente não tiver, anota aqui. Não precisa pegar os dados do cliente, só porque às vezes o cliente realmente não quer, ele está com pressa, ou enfim, não quer se comprometer. Então, se o cliente não quiser deixar a informação, tá tudo bem, mas anota o livro, porque aí a gente, no final do mês, levantava quantos livros foram procurados e a gente não tinha na loja, o que que a gente perdeu de ruptura. Então, a gente passava isso para o setor de compras. É muito legal isso aí. Até aqui dentro da editora a gente tem feito também. É muito bom analisar esse dado do que a gente está perdendo de oportunidade. Pode passar, Clau, por favor. E aí a gente falou até aí do feijão com arroz. Aqui a gente vem para o bife e a batata frita, ou para veganos a salada e a batata frita, né? Então, além da gente fazer todo esse estudo de dados para a gente compor o acervo da livraria, também é importante a gente pegar e cadastrar o cliente, porque quanto mais a gente conhece do cliente, mais a gente consegue indicar com assertividade. Então, pega ali, cadastra o cliente, elenca interesse, né? Procura saber se ele tem neto. A vó vai lá comprar um coquetel, por que não levar para o neto também um produto da linha Milkshake? Isso é super importante. Além disso, mapear o histórico de compra e frequência. Tem até um outro caso de um cliente meu que ele adquiriu uma livraria e ele falou: Olha, Mari, eu preciso. A gente geralmente trabalha em livrarias com coquetéis de 144 páginas. E o consumidor dele estava acostumado a trabalhar com aquele mais fininho, acho que de 40 páginas. E ele falou: Mari, eu vou ter que colocar aquele produto de revista de novo no meu ponto de venda, porque assim, eu percebi que quando o meu consumidor compra de 144 páginas, ele demora para voltar. E aí, eu comercializando de 44 páginas, ele vem semanalmente buscar um novo. Então, quanto mais ele vem no meu ponto de venda, maior é a chance dele comprar um outro produto e melhorar a minha venda. Então, assim, foi uma super sacada dele. E com base nesse dado, a gente consegue
e mapeando o comportamento do cliente para atrair ele várias e várias vezes para o ponto de venda. Oferecer, os semelhantes se atraem e o produto oferecido é sempre mais vendido. Então, você sabendo o perfil que o cliente tem de consumir, chegou uma novidade ali que tem fit, você já vai pegar prontamente e indicar para ele. E fazer a promoção, né? Junto à sua base de clientes, entendendo qual consumidor é sensível a preço, desconto, cashback, brinde, etc. E eu acho que é no próximo slide, Clau. Aqui eu deixo algumas dicas de ferramentas para cadastros. Tem umas que são mais caras, tem outras que são mais acessíveis. Entretanto, assim, para a livraria que ainda não tem uma ferramenta de CRM, etc., um simples Excel às vezes dá conta. Então, assim, começa pelo básico que vai fazer sentido e aí você vai subindo, né, degrau por degrau. E outro caso aqui é a ferramenta para análise de dados, né? Nada muito avançado, Excel, de repente você coloca ali, enfim, coloca os dados que é mais importante para você, se é por assunto, se é por autor, se é por editora, para descobrir. Faz ali uma tabela dinâmica, você já consegue ter uma percepção mais visual. Gosto muito do Python para análise de dados, Power BI, minha paixão. E tem o Locker Studio, que é super intuitivo, acho que é gratuito também pela Google, vale super a pena. E aí você vai montando dashes visuais, dá para fazer em tempo real, é muito legal e você consegue tirar muitos insights valiosos em cima disso para tomar decisões. Pode passar, Cláudia, por favor. Aí um pouquinho aqui da prática. A gente tá, pá, 16 dá tempo. Aqui eu trouxe um case de um cliente que a gente tinha muito problema de ruptura. Em dado momento eu cheguei aqui, é, ela fala assim: Olha, Mari, vamos precisar fazer uma devolução total para renovar o mix. Eu falei: Bom, tudo bem. Então vamos renovar o seu mix, só que eu preciso estudar o que você vendeu. Ela tinha lá uma plataforma no qual eu conseguia ter acesso ao sellout dela, o que ela vendeu para o consumidor final dela. E aí eu peguei, fiz o recorte, fiz uma curadoria aqui com variáveis significativas do meu catálogo, então coloquei por autor, por linha editorial, por selo. E aí fiz um recorte abrangente. Por quê? Porque em dado momento ela teve algumas rupturas e isso acaba distorcendo ali a visão de venda, e de oportunidades que a gente poderia ter tido. E aí, por fim, a gente conseguiu fazer a extração de insights para tomada de decisão. Eu vou compartilhar aqui rapidamente, tá, Clau? Vocês conseguem ver minha tela? Se você puder dar um zoom, fica melhor. Ixi, como? Segurou isso. Beleza. Licença. Então, eu peguei todo aquele Excel de dados que ela tinha de sellout e aí coloquei variáveis que faziam sentido. Então, coloquei por autor, por coleção, que é a linha de produto que a gente chama, que o faturamento dela, ela trabalhou com 775 SKUs nesse período de 2 anos e teve um volume de venda de 6.692. Aí, quando eu venho aqui por editora, eu entendo que faz sentido a gente pegar e apostar dentro do nosso catálogo. Aqui, coquetel tem uma grande fatia. Só que quando eu chego em coquetel, a gente tem uma diversidade de famílias de coquetel. E aí, quando eu clicava, eu vi aqui, eu falava, gente, mas qual que é o coquetel que ela mais vende? Tem aqui o cripto, tem aqui o sudoku, tem aqui o palavra cruzada. E aí eu levantei uma problemática. Eu falei, bom, eu sei que ela vende mais coquetel, ela vende bem coquetel, mas qual que é a família que ela melhor vende para eu saber como, né, conseguir fazer uma reposição assertiva, alinhar um mix assertivo? Não faz sentido eu colocar um monte de sudoku se ela vende muito mais letrão. Então, foi até uma sugestão que eu levantei aqui para o nosso editorial que eles estão desenvolvendo para que a gente consiga entender a linha de produto propriamente de coquetel. Quando eu venho por Nova Fronteira, que é um selo que a gente tem um catálogo super extenso, por vezes eu vou pegar, e se eu não fizer esse olhar direcionado, eu vou desprezar o José Roberto de Castro Neves, porque ele tem diversos títulos no nosso catálogo, que aí juntinho a gente não consegue ter a percepção. Mas quando eu coloco aqui por autor, eu consigo ter uma percepção de um autor que faz sentido. Ele vende 9.000, até mais do que Nelson Rodrigues, e só tá um pouquinho. Não, tá metade. Não.
Tá um pouquinho atrás de Suassuna, que ele juntou aqui, peraí. Nova Fronteira. Ó. Suassuna vende 8 e ele vende lá 9. Ele até vende mais do que Suassuna. Então, quando a gente pega e traz um olhar aqui mais visual e mais abrangente, com base em variáveis que façam sentido dentro da minha livraria, dentro do meu catálogo, a gente consegue ter um olhar muito mais assertivo do que trabalhar na livraria, na editora, no cliente, etc. Parei aqui. Aí pode voltar, Cláudio. Todo mundo vendo? Sim. E aí teve lá a extração para insights do que a gente deveria renovar o mix do que era indispensável para o cliente com base no que ele já estava vendendo. Também cruzei o que ele ainda não tinha no saldo e compus. O resultado está sendo muito bom. Mas tudo isso, né, vender bem não adianta de nada se a gente não souber como comprar com dados. Para a gente vender bem, é extremamente importante a gente saber comprar bem também. Então, assim, é de suma importância quando a editora, quando a distribuidora chega com uma lista de oportunidades para oferecer para a gente considerar, né, e verificar ali o que tem de fit dentro do que a gente já está vendendo. De repente, ali, poxa, eu não tenho visão que aquilo pode vender, mas aí, através da gente pegar, cruzar um dado e outro, aquilo pode fazer sentido. E aí, de novo, repetir os mesmos passos de analisar o que está vendendo para compor acervo. E aqui a parte, assim, uma das que eu acho mais fundamental, que eu citei lá na frente, falei que retomaria. O assunto aqui no final, que é levar em consideração a cobertura do estoque. Essa parte que a Clau falou, né, da questão do sistema e a parte humana, eu acredito que esteja muito bem demonstrada aqui, nesse exemplo. A cobertura do estoque. Bom, o sistema vai trabalhar dentro de um algoritmo. Então, bom, em uma semana eu peguei e vendi 5. Ele vai gerar uma reposição de 5. Que às vezes, assim, o produto que vende na estante quer me dizer uma coisa, o produto que vende em pilha quer me dizer outra. Isso o sistema não entende na hora que ele vai gerar o índice de reposição. Tudo bem, o sistema gerou o índice lá, preciso repor mais 5. Só que, de repente, isso não compôs, livraria passa o pedido semanalmente, isso não deu o mínimo de pedido. Então, vai acumular para a próxima semana. Ou seja, meu índice já está enviesado, já está deturpado. Passa outra semana, eu consigo compor mínimo, mas a editora demora mais uma semana para me entregar, já está ainda mais enviesado. Na hora que chega no meu ponto de venda, o meu índice de cobertura de estoque está totalmente bagunçado. Então, assim, é sempre a provocação que eu faço para N clientes meus de entender melhor essa questão em relação à cobertura de estoque, né? A gente não pode ficar refém somente do sistema e deixar tudo no automático. A gente também precisa de uma visão humana para considerar N outros fatores que podem pegar e deturpar esse índice. Tem um outro problema. Pô, fulano, tô com uma promoção aqui assim, assim, assado, tal região tá vendendo bem esse produto, e aí o cliente fala: "Ah, mas esse não vende". Primeiro ponto, tenho para vender? Já testou o produto? Muitas vezes não. Aí eu sou teimosa, eu coloco produto, produto vende. Um outro ponto que a gente precisa se atentar. Às vezes o produto está no ponto de venda, mas ele está super escondido, está lá na prateleira de trás que ninguém vê. O produto tem exposição, tem sinalização. Uma vez eu bati o olho numa livraria e aí vi que, assim, produto campeão de venda da gente, coquetel. Onde coloca coquetel, vende. E nessa loja especificamente, a venda estava muito baixa. Fui visitar a loja, tudo. Em dado momento eu perguntei: olha, onde é que está coquetel? Ah, o coquetel está lá no piso de cima. Bom, o coquetel é um produto que o pessoal mais idoso gosta muito de fazer. O pessoal mais idoso vai subir escada para ir lá em cima pegar coquetel, para bater o olho em coquetel? Não faz o menor sentido. Mandei um expositor para a loja, colocou lá do lado do caixa. Essa loja ferve de vender. Então a gente tem que estar sempre também. é,
interessado nessas questões de, olha, tá exposto, tá sinalizado, senão realmente vai ser difícil vender o produto, não tem milagre, né? A gente sempre precisa ali estar entendendo e movimentando. Tem quantidade suficiente para cobertura? Muitas vezes o livro estava com uma pilha, estava vendendo super bem na mesa, porque estava chamando atenção, é um título que você bate o olho, gosta pela capa, compra pela capa. Em dado momento baixou a pilha, ficou com dois, foi para a estante, matou a venda do produto, o produto nunca mais vai vender. Então é importante a gente estar atento a esse desponte de venda e quando ele baixa muito, vai para a estante, o produto acaba ali tendo uma chance de vida muito pequena, né? Uma chance de sobrevivência muito pequena. Tá dentro do ticket médio, o mesmo exemplo que eu usei para feira. Se você está acostumado a vender livros de 5 a 30 reais, no caso de um quiosque lá, não faz o mínimo sentido você colocar um de 200. Bom, depende, né? Mas assim, não vai ter o giro que você espera. Aí, se não vender, a gente já identificou que o problema é o preço. E se está dentro do perfil? Não adianta eu, enviar um livro de futebol para uma livraria que goste de vender poesia, né? Depende, se o assunto tiver ali e tem um pouco de sinergia com poesia, tudo bem, mas assim, o que eu quero dizer é que um livro de religião não vai se dar bem em, de repente, uma livraria que não queira vender propriamente religião. Então a gente precisa ficar atento nisso também. Tem livrarias que não gostam de trabalhar com influenciadores, então não faz sentido querer que a livraria pegue aquele tipo de produto, embora venda bem. Pode passar, Cláudia. E aí a gente chega, poxa, né? Encalhou o título. E agora? Muita gente fala, vou devolver, né? Não procura trabalhar melhor o produto. Mas eu sempre gosto de identificar o motivo. Poxa, por que que o título não vendeu? Será que é porque não estava exposto? Será que ele está muito caro? E se a gente fizer uma rebaixa de preço, etc. Então, assim, primeiro passo, identificar motivo. Foi preço? Vamos trabalhar uma ação. Foi exposição? Que tal se a gente pegar colocar ele numa mesa, aumentar aqui a quantidade dele, fazer um depara, etc, né? Vai, trabalha uma ação. Ou então cria uma nova trend. Um dia eu cheguei numa livraria e tinha uma mesa muito legal de títulos secretos, que eles chamavam. Embrulhavam o título num papel pardo, colocavam ali mais ou menos uma sinopse, qual é o tema, era o tema que ele tratava, se era suspense, se era romance, etc. A pessoa batia o olho e levava para casa. Então, assim, às vezes é até uma chance desse produto ter uma sobrevida, né, no ponto de venda. E aí, por fim, a gente tentou tudo isso, não deu certo, só aí devolve. Mas vamos, né, ser um pouquinho mais criativo aí para evitar devolução, ter impacto de frete, etc. E de repente a gente pode conseguir até uma oportunidade aí identificando essa série de motivos. Aqui, por fim, eu deixo algumas dicas para leitura. Tem o Data Science para negócios, é o que você precisa aprender e saber sobre mineração de dados e pensamento analítico. Ele é um pouquinho mais teórico. Gosto muito do menos achismo, mais dados, para a gente sair desse acho que é isso e aquilo e se pautar melhor em dados para tomar decisões. Esse Big Data, um pouquinho mais técnico também. E um que eu amo de paixão, que é o Storytelling com dados, como contar histórias através dos dados porque, assim, muitas vezes histórias encantam muito mais do que números. E esse é um livro muito legal que ele dá dicas de como você fazer um painel visual, tomar decisão em cima, quais cores você pode colocar. É uma edição primorosa da Alta Books, gosto muito desse livro. Inclusive, já recomendei lá pelo canal da Bookin. E por fim, assim, uma frase, né? Dados armazenados em discos só ocupam espaço, mas dados transformados em insights ocupam o futuro. Dados armazenados em discos, se a gente só pegar, olhar, tá me dizendo isso e aquilo e não tomar decisão, de nada vai valer. Então, é sempre importante a gente entender, a gente ser curioso e, sobretudo, tomar decisão em cima dos dados, que aí, com certeza, a gente vai conseguir vender mais e melhor e indicar o melhor livro para aquele consumidor que está procurando. O livro certo vai achar a pessoa certa. É isso, gente. Passei só 6 minutinhos. Tá ótimo. A gente também demorou uns 5 minutinhos para começar, então, perfeito. On time. O chat tá Vamos, bombando aqui. vamos abrir aqui as perguntas, os comentários do chat. O Rodrigo, quando você estava falando sobre
testar produtos diferentes, ele comentou que um bom exemplo disso são os livros evangélicos, porque tem muitas livrarias que foram resistentes e depois surfaram na onda dos devocionais, e os devocionais puxaram Super, a venda dos livros cristãos, né? Isso sim. foi um movimento interessante. Aí tem uma pergunta aqui, que eles ficaram curiosos para entender de onde você tirou a base para fazer aquele dashboard. Legal. Essa base, o cliente, ele me passou, por exemplo, falei, olha, eu preciso entender o que que você vendeu, que muitas vezes o que ele acertou pode ter sido coisa de quebra, de inventário, etc. Então eu falei, olha, no período de 2 anos eu quero que você me passe os ISBNs e as quantidades que você vendeu. Ele me passou essa base, dentro daqui eu cruzei com uma base de dados que eu tenho e coloquei relacionando por ISBN, a linha editorial, que faz sentido para minha análise, o autor e o selo. E aí peguei e compus aquele quadro lá, enfim, com variáveis que eu achei relevantes. Mas eu também poderia ter colocado que o cliente tinha em estoque, no período específico, qual que foi a ruptura dele, enfim, dá para brincar com bastante coisa. Só que aí a gente precisa de uma base de dados mais robusta. Aí o cliente transmite, etc. Mas dá para a gente pegar também dados do nosso sistema e fazer essa análise, não tem problema nenhum. Inclusive, eu esqueci de citar um ponto de quando um cliente vem buscar cadastro com a gente ou quando eu ofereço o meu catálogo para o cliente. Até foi um caso. Outro dia da Nobel de Piracicaba, que está com o ecossistema da Catavento, que é assim, um projeto super legal que vocês fizeram, super parabéns, muito legal mesmo. E a Ale falou: Olha, Mari, eu quero trabalhar com a Ediouro através da Catavento. O que que você sugere que eu coloque? Eu falei: Bom, primeiro, curva A, porque é uma livraria mais popular, não é especializada num nicho, então sempre vai ter procura. Mas eu preciso que você me passe ali de 200 aos 500 mais vendidos do seu catálogo. Não precisa ser por quantidade, eu só preciso entender o que está lá na sua base de mais vendidos. Em cima dessa lista dela, eu cruzei o que tem sinergia por BISAC e por assunto dentro do meu catálogo e fiz um mix personalizado com base no que ela já vende. Então, assim, a probabilidade do mix que eu tracei para ela ser assertivo é muito maior do que propriamente eu tirar da minha cabeça e vou mandar isso e aquilo, porque é o que está despontando na leitura de Salvador, por exemplo. Perfeito. O Léo comentou aqui que a gente está colocando o site da Nobel Piracicaba no ar agora. Que legal. E a Rose fez um comentário interessante sobre o livro infantil ele desempenhar melhor no ponto físico, né? Como que a gente pode utilizar os dados? Você já deu alguns exemplos, já como explorar o ponto físico, mas você quer falar um pouco mais sobre isso? Rose quer fazer algum comentário? A Rose é da Companhia das Letras do grupo dos livros infantis. Acho que é um debate legal, interessante, considerando que a gente tem bastante livreiro aqui. Acho que a Rose vai ser super legal ter ela aqui falando com a gente também. Rô aparece aí. Mas acho que assim, Clau, até naquela questão que eu falei de faixa etária, poxa, eu tenho 20 metros quadrados para expor ali infantil. Dentro desse acervo, o que que eu mais vendo? É de 3 a 5, é de 5 a 7, é de 7. Então, eu acho que assim, é um bom índice para a gente pegar e se amparar para, né, pegar e aumentar o acervo para o que mais eu estou vendendo. Mas se a Rô tiver um case, é até legal dela compartilhar aqui com a gente. Oi, gente, eu vou falar rapidinho que eu tô no carro, no Viva Voz. Mari, parabéns pela aula, excelente, Obrigada, Rô. excelente mesmo. Essa questão do infantil é bem importante, gente, porque assim, a gente se sentiu muito, em especial na época da pandemia, né, que não está tão distante assim, mas que os lançamentos, eles não desempenhavam no e-commerce. A gente tinha muita dificuldade de fazer com que eles pegassem na venda online, e aí, ao passo que foi voltando as físicas e, né, os livros foram disponíveis, e isso ficou bem evidente para a gente, assim como ainda é evidente. Se a gente for puxar, por exemplo, os mais vendidos, como a Mari falou aí, né, como dado da Amazon, sempre tem livros de catálogo, não tem livros, não tem lançamento. Então, assim, a gente da livraria física. Então, livrarias físicas aproveitem muito essa questão do lançamento, usando tudo isso que a Mari falou, né, cruzando esses dados. A gente nem quer que a livraria tenha tudo, todos os lançamentos, né? Claro que cada um tem o seu perfil, mas é, é uma boa oportunidade
de trabalhar o livro, principalmente infantil ali, os lançamentos, porque primeiro que eles não, geralmente eles não têm, né, desconto, a gente consegue fazer uns acompanhamentos legais no e-commerce, mas o pai, o educador, a criança, ela precisa ter o primeiro contato com aquele livro, diferente do trade que ele consegue numa sinopse entender o livro, né? Então, é mais ou menos isso. Muito legal, Rô, é isso aí. E assim, eu sempre digo, né? Editora que não tem uma linha infantil tá fadada a um dia acabar. Que legal esse trabalho de editoras cada vez mais compondo aí os acervos com títulos infantis. Leitura é hábito e a gente tem que começar desde pequeno. Perfeito, Mari. Uma última pergunta aqui. O Luiz perguntou se você tem dicas de plataformas para cadastrar dados automáticos no sistema, Perfeito. e que consiga gerar insights de vendas mensais e melhorar a reposição. Bom, essa questão de gerar dados mensais, eu não sei se alguma já faz. Enfim, isso aqui eu faço manual dentro de casa e cada editora faz, ou livraria, etc. Mas para cadastro tem tanto a MetaBooks, né, que foi o que eu citei lá que a gente teve em 2017, e tem o Metadados Bookinfo também, que aí é daquela plataforma que reporta os mais vendidos da lista Publish e compõe também os dados dos 10 mil mais vendidos da lista da Bookinfo. Perfeito. E aí o Rodrigo tinha inclusive comentado, né, que a Booking foi interessante analisar porque ela tem uma profundidade maior, divide melhor os segmentos, separa infantil e infanto Sim. juvenil, bem bacana. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir tudo. Se a gente for detalhar mais, entrar mais nas ferramentas, a gente cria um É curso. muita coisa, né, É, Clau? Para uma hora foi bom, foi bom. exatamente. Então, mais uma vez agradecer a presença de todo mundo. Obrigada, Mari, pelo seu tempo. Obrigada a Estou vocês, super agradecendo queridos. você aqui no chat. E boa noite, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a sala, tá?